Fala, minha diretoria, deixa eu mandar uma real aqui pra vocês que é o seguinte. Existe um cuidado midiático, e isso vai do influenciador ao jornalista, comentarista, narrador, qualquer um, com certas pessoas, clubes e locais e etc. Tem coisa que você pode falar, tem coisa que você tem que ter muito cuidado ao falar. Você fala, pô, Rick, mas isso é uma diferença de tratamento? É sim. E diferença de tratamento é uma coisa que você conquista. Você conquista com credibilidade, com resultado, com história, enfim. Quando você vai falar do Zico no Flamengo, vamos supor que o Zico seja presidente do Flamengo e cometa um grande erro. É muito diferente de criticar o Júlio Casares no São Paulo. Por quê? Porque quando eu falo do Zico, eu tô mexendo com o coração de milhões de brasileiros que são completamente apaixonados. Ele é o maior ídolo da história do clube mais popular do país. E por que eu tenho esse cuidado? Porque o torcedor de futebol, ele tem essa ligação com o futebol e destruir isso é uma burrice. E porque eu não sou burro de querer perder a minha audiência. Então eu não quero que o torcedor do Flamengo fique puto comigo. E eu não levo isso tão a sério assim, por isso que o torcedor vive puto comigo, depois fica feliz, depois fica puto, etc. Mas, num geral, se você chegar numa redação de um jornal, de uma emissora, falar assim, ó, então hoje nós vamos dar uma detonada aqui no Flamengo, porque eu disse, não, pelo amor de Deus, Flamengo não, você não vai foder a gente aqui, porra. Tem que, né, vai devagar aí, com o Flamengo você tem que ter cuidado. Por quê? Porque o Flamengo é muito grande. Ah, vou descer a porrada aqui no Bragantino. Pô, desce aí, mano. Ah, vou falar. Fala aí, meu. Foda-se. Não, o Corinthians, não, peraí. Corinthians, não. São Paulo, não. São Paulo, dá. E isso chega em pessoas. Quando o São Paulo tinha o Raí como dirigente, eu me lembro que eu mesmo era um dos caras que falava, ó, a gente pode criticar o Raí, a gente não pode xingar o Raí. Xingar o Raí não pode. No Morumbi, o Raí é inxingável, né? Porque ele é o Raí. Porque ele deu tudo que o São Paulo deu. E a situação do Rogério Ceni passa muito por isso, cara. Porque a gente tá assistindo passar o Rogério Ceni viver no São Paulo, é muito perto disso, cara. Porque é o seguinte, se chamasse Zezinho, já tinha caído. Claro que já. Momentos ruins, falta de evolução, teve problema ali com um ou dois jogadores do elenco, já 3 ou 4, na verdade. Pressão da torcida, enfim. Já tinha caído. Como é o Rogério Ceni, a gente tem que ter um dedo pra falar. Por quê? Porque além de ser o Rogério Ceni, ele merecer este cuidado, porque nós estamos falando de um patrimônio do futebol brasileiro, do futebol mundial, porque não recordista, e especialmente do São Paulo, a gente está falando de uma ligação dele com a torcida muito foda. E que, pô, se você bate com força num Rogério Ceni e amanhã ele reage e começa a ganhar, você não vai ser o cara que foi lembrado por dizer que naquele momento o São Paulo não estava bem. Você vai ser o cara que foi lembrado por ter desafiado o Rogério Ceni e na primeira coletiva que ele der, ele vai bater em você e a torcida vai ficar puta com você e você tá fudido. Né? Ou você, uma emissora, ou seja lá o que for. E não é todo jogador que pode fazer isso. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e fazer 10 mil críticas ao Luciano, por exemplo, e se o Luciano fizer 2 gols e falar chupa rica, não vai acontecer nada. Por quê? Porque o Luciano não é um grande ídolo da torcida de São Paulo, não é nada disso. A não ser que ele faça o gol do título mundial. Aí realmente as pessoas vão falar, pô, tá vendo, seu trouxa? Falou mal do cara e tal. Agora, o Rogério Ceni, irmão, é um cara que ele precisa de uma sequência de 5 vitórias pra mandar todo mundo que ele quiser calar a boca. E pra torcida inteira do São Paulo cair em cima de quem criticou e ele ficar do lado dele. Então, a gente tem um cuidado pra mexer com o nome do Rogério Ceni. Há todo um ritual pra se criticar o trabalho do Rogério Ceni. É difícil. Ele sabe disso, a diretoria sabe disso. E por saber disso, a diretoria do São Paulo adora ter o Rogério Ceni como treinador. E vou dizer pra você, meu capitão, Rogério, com quem eu sempre tive ótimo relacionamento, fique esperto pra você não estar sendo usado também, tá? Porque é muito bom pra diretoria do São Paulo você estar lá. Enquanto o Rogério tá ali, a porrada é dividida pela metade. E aí, tudo que se vai criticar no São Paulo, e quando o Rogério põe o dedo, um reforço que o Rogério pediu, né, uma alteração que o Rogério que fez, alguma coisa desse tipo, você vai bater na diretoria, mas aí passa pelo nome do Rogério. Quando é o Rogério, todo mundo tira um pezinho e fala, não, pô, mas peraí, aqui eu não posso acelerar muito. E eu não tô falando só de empresa, tô falando da torcida também. Então, é muito mais fácil pra diretoria do São Paulo tá com o Rogério Ceni blindando o trabalho dela lá, de anos e anos horroroso, do que se ela tivesse com um treinador que não fosse um para-raio positivo, como o Rogério Ceni. O Rogério, ele blinda a diretoria, ele blinda o São Paulo. Porque ao criticar o São Paulo, o futebol do São Paulo, o time do São Paulo, você bate no Rogério. Então, o fato do Rogério estar ali dá uma blindada. O fato do Muricy estar acima dele dá uma blindada. Né? E aí, pode ser que sobre as críticas para a diretoria? Sim, mas é que a crítica ela vem do resultado do campo. Então, é uma coisa muito atrelada à outra. Você não vai sair dando porrada na diretoria do São Paulo se o treinador for o Rogério, o cara que ajuda a contratar é o Muricy, porque indiretamente você vai estar batendo nesses dois caras. Então são dois patrimônios que deixam a relação com a torcida mais próxima e a gente da imprensa também acaba reagindo da mesma forma. Por quê? Porque a gente também não quer machucar o torcedor são paulino com
palavras mais fortes contra o grande ídolo deles. Né? Eu sou São Paulino, o Rogério obviamente também é um grande ídolo meu, embora eu esteja em outro papel aqui, eu não posso omitir o que eu acho por causa disso ou daquilo, mas tem um cuidado, tem uma dificuldade, né? Por exemplo, eu sou São Paulino, sou muito fã do Zico, é o grande ídolo que eu tive no futebol até hoje. Você vai falar do Zico pra mim, você tem que tomar muito cuidado do jeito que você vai falar, porque senão eu não posso ficar ofendido, vou ficar chateado com você. Por quê? Porque o Zico é o cara que era o camisa 10 da seleção quando eu era criança, então pra mim ele é o super-herói. Quando você vai falar, eu acho que o Zico isso aqui, por mais que você possa ter a sua opinião, ela vai chegar em mim diferente. Então a gente tem esse cuidado com o Rogério. O São Paulo se usa disso pra blindar a direção e o Rogério Ceni, coitado, fica ali de escudo, né, fazendo um trabalho que na minha opinião é de médio pra ruim, tá? Como treinador de futebol, no São Paulo, evidentemente. E não sei se fica bom pra todo mundo. Parece, no final das contas, que tá bom pra todo mundo. Porque o São Paulo chegou numa final de Sul-Americana. Me desculpa, com 1 milhão de desculpas, mas assim, muito que foda-se chegar numa final de Sul-Americana. É a mesma coisa que chegar na final do Campeonato Paulista. Boca de bosta. Só chega merda na final do Sul-Americana. E perdeu. Feio. Entendeu? Então, sabe, não é uma coisa assim que me... o Rogério tem altos e baixos. Não tem. O time de São Paulo ele é mediano pra baixo. Ele não tem picos pra cima, ele tem picos pra baixo. Ele vem jogando mais ou menos mal, mais ou menos, de repente ele joga muito mal. Mas ele não dá picos pra cima e fica jogando bem 3 semanas. Não tem isso. Então, assim, é muito difícil chegar aqui e dizer que eu acho que devia trocar o treinador de São Paulo. É muito difícil. É muito difícil. Pelo carinho que eu tenho pelo Rogério como ídolo e como pessoa que eu convivi no São Paulo. Mas eu acho. Eu acho sim. Eu acho que o São Paulo poderia testar um outro treinador que tirasse um pouco a blindagem dos caras, que tirasse um pouco esse escudo dos caras e fizesse todo mundo trabalhar numa direção nova. Por quê? Porque, além de tudo, tem um outro porém. O São Paulo ele troca de diretor, de presidente, de diretores há 20 anos e, na verdade, não troca tanto assim. Porque são pessoas que estavam lá no mesmo grupo do Marcelo Portugal Gouveia em 2005. Nós estamos 20 anos depois e eles vão trocando uma peça ou outra, mas os caras são os mesmos, né? Leco, Casares, Juvenal, o Marcelo infelizmente faleceu e tal. E aí você tem uma troca ali de pessoas, mas mais ou menos a mesma base. E o Rogério é também algo que representa a mesma coisa no futebol. O Muricy também. Se você for parar para pensar, o São Paulo troca de diretores da mesma diretoria, da mesmo grupo de direção, desde 2005. E o seu comando, através de Rogério e Muricy estando ali e tal, também é o mesmo comando em campo e no futebol, desde 2005. Então, né, por mais que tenham outras passagens, nunca se alterou o perfil todo. Então eu acho que está na hora do São Paulo mudar bastante coisa, sabe? Mas infelizmente, a gente não tem como mudar uma direção inteira de um clube de futebol. A gente só tem que fazer isso com uma SAF. O que a gente pode fazer é trocar de treinador, trocar de algumas lideranças no elenco, trazer 1 ou 2 jogadores para mudar o ambiente, etc. Isso dá para fazer. Então, se é isso que dá para fazer, por mais que eu não acho que o resultado do Rogério Ceni seja trágico, alguma coisa assim, mas assim, ele não anda, entende? Então, como ele não anda, eu trocaria, simplesmente para tirar essa blindagem e ver o que acontece em São Paulo. Mas é tão difícil falar isso, cara. É tão difícil falar isso. Nossa Senhora, dá até... Será que eu publico? Tipo assim, cara, que eu acho que o Rogério deveria ser demitido? Mas é o que eu acho. Então, eu vou fazer.